Será que o tribunal vai querer mostrar pra gente que foi uma invasão hacker? Tão seguro? Tão robusto? Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Vamos lá, Barroso. Demorou, mas chegou, hein, filho? O que você tem pra nós? Fala, Pitoli, bom dia, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Pitoli, ontem nós falamos aqui no Primeira Página, nós falamos inclusive no Jornal da Hora Verde sobre a filiação do Flávio Bolsonaro ao partido Missão, né? Tinha vinculado essa informação por volta de 11 da manhã, que o Flávio tentou, o PL tentou cadastrar, homologar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral e não conseguiu, porque o Flávio constava como filiado de outro partido. Uma troca de filiação feita na noite anterior, na quarta-feira, e apareceu uma filiação dele ao partido Missão, que inclusive tem candidato à presidência da República, e por isso ele não conseguiu homologar ontem a candidatura. Aí o Tribunal Superior Eleitoral, depois de ontem, ao longo de todo o dia, essa foi a principal discussão. Ao final da tarde, o próprio TSE já havia emitido certidão, porque o Cássio Nunes Marques determinou a volta da filiação original do Flávio Bolsonaro, entendeu? Nós já tínhamos, inclusive, adiantado aqui que isso deveria acontecer, porque estava dentro do prazo e, com toda a certeza, teria sido algo feito contra o Flávio Bolsonaro. Não se sabia naquele momento se seria um ataque hacker, se seria alguma questão do sistema. Depois ficou dito pelo partido Missão que houve o uso do e-mail do próprio senador Flávio Bolsonaro para o registro dessa filiação. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu ontem o processamento de novas filiações através do sistema de filiação partidária, o Filia, depois de identificar essas tentativas de alterar aí, não só o caso do Flávio, teve também uma tentativa de alterar o partido do Lula, e aí isso gerou uma repercussão. O tribunal resolveu suspender as novas filiações. Ontem o Flávio, como eu disse, não conseguiu naquele primeiro momento registrar a candidatura, mas depois, ao longo do dia, tudo foi se acertando. E à noite, Pitoli, o Flávio fez uma live às 7 da noite ontem, em que ele fala sobre o tema. Nós temos um trecho da fala dele sobre essa questão da filiação partidária, vamos conferir. Vocês acompanharam aí hoje que teve uma fraude na minha filiação partidária, né? Me filiaram, na verdade, ilegalmente a um outro partido. O sistema não quer a sua candidatura, né? Então, assim, e só para informar para todo mundo, ô Dani, na verdade estava chegando, porque houve mais uma mentira, dizendo que eu próprio teria tentado me filiar, que é uma mentira, obviamente, mas chegou no meu gabinete alguns e-mails automáticos, né, desse partido aí. Porque como ninguém conhece, acaba que a assessoria vê aquilo e acha que é spam, né? Mas eu imprimi um aqui para ler para vocês. Um dos spams que eu recebi desse partido no meu e-mail lá do Senado é de reclamando que não recebeu o meu pagamento em 10 dias. Quer dizer, além de fraudarem, aqui são centenas de e-mails por dia, além de fraudarem a minha filiação, ainda estavam cobrando. E, gente, como se não bastasse, eu acabei de saber aqui, são 7h33 da noite. Às 18 horas, eu recebi um outro e-mail oficial. Uma filiação ao PT. Tentaram me filiar ao PT. Pô, aí eu me senti ofendido. Não façam isso. Eu me demito. Não, eu não faço parte dessa organização criminosa de jeito nenhum. Então, mas, presidente, o candidato é tão bom. Pois é, até os adversários querem essa filiação. Estão brigando pelo seu pai. Não precisa brigar, tá? Eu sou do Brasil, não sou de partido político, tá? O som tá ruim aí? Eu tô segurando, não passo pra ninguém o microfone, né? Vou atentar aqui, então. Fernanda. Eu sou da Fernanda, amor. Eu estou pro Brasil. Te amo, meu amor. Deve estar assistindo minha live lá, que ela não perde uma. Coisa boa de ouvir, né? Pois é, agora, Barroso, chama atenção uma manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, e eu vou justificar aqui o meu ponto, que é de que entraram no sistema como se fosse por um caminho legal. Eles estão tentando argumentar isso, né, Barros? A argumentação tanto do tribunal quanto do partido Missão é essa. E, na verdade, Pitoli, não sei, a gente tem que entender através de uma investigação, e isso depois pode ser esclarecido. Mas não tem como filiar alguém a um partido político sem a autorização de um dirigente partidário. O sistema filia
Ele é um sistema utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E para que você possa cadastrar a filiação de um filiado, de alguma personalidade política, de alguém que queira se filiar ao partido, o dirigente partidário, alguém do partido, seja um secretário, alguém da executiva, ele tem que ter acesso ao login e senha do Filia, que é o sistema de filiação partidária. Veja, a gente não pode duvidar de nada, mas é muito difícil que essa filiação tenha sido feita por outro caminho que não através de um login, e é isso que o Tribunal Superior Eleitoral afirma, que um login utilizado para fazer o registro da filiação foi feito através de um login do Missão, do partido do Renan Santos. Então é um sistema que ele tem essa questão. Antigamente, Pitoli, até ontem eu falei sobre isso aqui, você fazia uma ficha lá para se cadastrar, para se filiar ao partido, assinava à mão, escrevia lá um documento, e aí depois o partido, uma vez por mês, ou próximo da eleição, fazia ali um apanhado de tudo que tinha de ficha, levava até o TRE, e aí sim fazia o cadastramento. Agora não tem mais isso. O próprio site do Tribunal Superior Eleitoral recebe, através desse sistema chamado Filia Web, as informações do eleitor, mas essa informação quem preenche é o partido, não é o eleitor, não é quem busca ali ser filiado, não é quem busca ser candidato. Quem faz isso é a direção partidária. E aí um ponto que eu levantei ontem aqui, que para se filiar alguém a um partido político, também é necessário que esse nome, o nome dessa pessoa, passe pelo crivo do partido, e o partido defere ou indefere o seu registro, a sua filiação. Então, a direção partidária recebe a ficha de filiação. Tá aqui o nome do cara, endereço, tal. A partir disso, é feita ali uma análise. Em alguns casos, tem até uma reunião, convoca-se reunião ali do partido. Na verdade, isso bem na teoria, né? Porque na prática não existe. Mas deveria se reunir e o partido decidir pela filiação de determinado político, de determinada pessoa. E após isso, registrar o nome dele no Filia. E aí tem uma questão também em relação à desfiliação do Flávio do PL. A justificativa dita pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso eu já vi na prática, quando você faz um cadastro de filiação partidária através do Filia, automaticamente a Justiça entende que o mais novo, mais nova data de filiação partidária é a que vale. Eu expliquei aqui que antigamente você tinha que ir lá no partido e apresentar uma carta por escrito que você estava se desfiliando daquele partido, do anterior, e não queria mais relações com ele. E aí você se filiava no partido da sua preferência. O que aconteceu, Pitoli? Em alguns casos, e na minha cidade, por exemplo, aqui aconteceu isso. O dirigente partidário não aceita a desfiliação daquele determinado candidato, ele se filia ao novo partido e na hora de registrar a candidatura, o que tem lá? Dupla filiação. Eu já vi gente que ficou de fora da disputa, não conseguiu disputar, porque deixou para registrar a candidatura na última hora, e aí chegou lá, tinha dupla filiação, não podia disputar a eleição, teve que correr lá para colocar outro candidato de última hora. Isso não tem mais. Através desse sistema Filia, com essa nova filiação que você registra, a filiação anterior deixa de existir, é automaticamente desfiliado. Agora, vai precisar entender a ordem cronológica, se isso seguiu essa ordem, né? Primeiro a filiação, depois a desfiliação do PL, isso tudo o tribunal deve ter documentado, e agora a prova, quem tem que apresentar ali é a omissão. Porque ontem foi dito até que poderia ter sido algo automático, que o partido receberia o pedido de filiação e já cadastraria o filiado, e isso não pode. Isso, teoricamente, é uma fraude, porque tem que ser uma pessoa para fazer, não pode ser mecanizado, robotizado, de uma forma robótica, que o tribunal não aceita. O tribunal aceita o login e senha de um dirigente partidário que vai entregar ali os dados desse novo filiado. É isso que manda a regra. A gente vai precisar entender agora, através da investigação, pedida inclusive à Procuradoria-Geral Eleitoral, para entender em quais circunstâncias essa candidatura, essa filiação foi homologada no partido. Perfeito, Barroso. 2 pontos aí. Primeiro, se foi alguém de omissão, é impossível que a gente não tenha a capacidade de rastrear o IP, o horário, e chegar no cara. Opa! Não é verdade? Concorda? Claro, com certeza. Hoje é muito fácil isso. Desculpa, se o TSE tiver o mínimo de vontade,
chega no cara hoje. Espera um pouquinho. Rastreia. Foi o IP tal. IP, para você que não tem proximidade com a linguagem da informática, assim como eu, sou um ignorante para isso. Mas eu aprendi que IP é o endereço, é como se fosse a cédula de identidade da sua máquina. Cada máquina, esse computador, se você estiver no computador me assistindo, esse computador tem uma cédula de identidade, que é um número chamado IP, e esse IP identifica de onde partiu, certo? Então a internet fala assim, ó, esse acesso que filiou o Flávio aconteceu da máquina tal. E aí, essa máquina tal, a internet consegue falar assim, ó, tá lá, em Brasília, tá em São Paulo, tá em Quixeramobim, tá, não sei. Ok? Então, eu desejo que o tribunal tenha vontade suficiente de mostrar pra gente. Um ponto. Mas tem um outro ponto. Será que o tribunal vai querer mostrar pra gente que foi uma invasão hacker? Tão seguro? Tão robusto? Os bancos investem em segurança cibernética, tudo que podem, para não terem prejuízo do ponto de vista de ressarcimento, indenização e tal. E mesmo assim são fraudados. Eu não consigo acreditar que todo o sistema que envolve o Tribunal Superior Eleitoral tenha a mesma robustez, a segurança que existe dentro de todo o sistema bancário brasileiro. Só que é melhor dizer que foi alguém do Missão do que foi um hacker. Porque senão vai virar motivo de chacota. Menos de 2 meses da eleição, uma invasão hacker em algo que ninguém consegue invadir, em algo sacrossanto, em algo urnas de Calcutá, Tribunal Superior Eleitoral segundo, sabe aquela história? Meu, para. Então, assim, nós precisamos entender se eles vão com a narrativa de foi omissão, só que aí eles têm um problema, vão ter que me dizer quem foi, via IP, ou se eles vão ter que me dizer foi hacker. Puta, e se for hacker, como é que nós vamos fazer? A gente tá falando que o negócio é perfeito, que ninguém invade, e de repente vão invadir, e de repente vão... Porque assim, ó, quando o Flávio disse, me filiaram no Missão, e tentaram me filiar no PT, eu posso imaginar que isso seja ação de hacker. Só que o tribunal vai querer dizer para você que foi hacker? Você acha que o tribunal vai falar para você, vamos admitir, isso aqui é frágil pra cacete. Quer ver só? O Borgo vai lembrar muito bem. Era o Fachin presidente do TSE, maio de 2022. Ô Barros, dá uma olhada aí pra mim. Você que é rápido no gatilho no Google. Entra aí, Barros. Procura pra mim. Fachin diz que há possibilidade de invasão de hackers russos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Procura pra mim, Barros. Eu acho que foi início de 2022. Fachin, hackers russos, sistema eleitoral ou sistema do tribunal. Fevereiro de 22. Bingo. O que diz aí, Barros? Fevereiro de 2022 foi uma declaração dada pelo ministro ao jornal O Estado de São Paulo. Ele pontuou que relatórios internacionais apontavam uma parcela significativa de cyberataques de origem russa, país que carecia de uma legislação adequada de controle sobre o tema. A fala coincidiu com uma viagem oficial do então presidente Jair Bolsonaro a Moscou, gerando reações e debates na esfera política na época. Foi uma declaração ao Estadão. Entendeu? O Fachin, ele disse pra gente assim, estamos sob ataques de hackers russos, fevereiro de 22. Resolveram o problema? Vamos lá, vamos voltar um passo atrás. Isso é confusão pra nós, tá? Entrar nesse assunto é problema. Quem tá na chuva é pra se queimar. A Rosa Weber, o 1361 de 2018, lembra do inquérito? 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19.
quem nos orientou a buscar esse inquérito, 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19, quem nos orientou foi o presidente Bolsonaro, quando ele volta das férias em 25, janeiro de 25, pede uma coletiva e pede para que a imprensa olhe para esse 1361 de 2018. Barroso, estou abusando de você hoje, me perdoe. Tem um recorte da Auriverde que trata exatamente disso. 1361, 2018. Se tiver o título aí, Barros, para a turma que quiser assistir. A Auriverde foi a única que, em função do acesso ao processo, liberado pelo, acho que Poder 360, nós fizemos a leitura das 3 páginas. Foi o único veículo de comunicação que fez isso. Como disse o senador Magno Malta tempos atrás, não é coragem, é sede de justiça. A Auriverde foi a única que leu as 3 páginas e interpretamos juridicamente com o apoio de Cláudio Cofari e Eduardo Borgo naquele momento. Porque o presidente Bolsonaro, indignado, chega das férias, ele foi para o Nordeste, voltou para Brasília, no desembarque pede a coletiva e fala sobre o 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19, um pedido de abertura de processo de inquérito por parte da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Ela pediu. E o que aconteceu? Nada. Então, Bolsonaro, ele sabe que em 2018, a Rosa Weber pede a abertura desse inquérito, dessa investigação, por conta de ataques ao sistema. Quando o Bolsonaro menciona, isso vai para sigilo, guardam o sigilo, embora o Poder 360 tenha acesso, nós contamos aqui, tem o nome do arquivo, Barroso? O recorte é Auriverde Brasil tem acesso e mostra trechos de inquérito sobre urnas apontado por Bolsonaro. É um vídeo de 26 de novembro de 2024. Quanto tempo tem esse vídeo, Barros? Tem 25 minutos. Que horas são? 10h34. 34? Manda para mim, por gentileza, o link pro Edson. Acho que é importante. Edson, chama para mim a turma e na sequência, quando estiver pronto, vamos colocar isso no ar. Vamos lá, ué. Vou fugir do pau agora? O presidente Bolsonaro pediu e a Auriverde foi a única que tratou do assunto. É muito importante que você entenda por quê. O presidente Bolsonaro viu o seguinte: da eleição de 2018 para a eleição de 2022, ele sabendo de tudo o que aconteceu nesse processo, nesse ínterim, nesse meio tempo, ele soube também que nada mudou do ponto de vista da estrutura, da investigação, nenhuma conclusão, nada mudou. Repito, nada foi feito. Então ele sai da eleição de 2018 e chega a eleição de 2022, olhando para aquele inquérito 1361 de 2018, falando assim, ué, nada? Vocês sabendo de tudo que está acontecendo, não fizeram nada? No meio disso, o Fachin fala, estamos sob o ataque de hackers russos e tal. Vocês não vão fazer nada? Então eu vou recuperar esse vídeo. O GG está pronto. Na sequência, eu peço a sua atenção, porque foi um pedido do presidente Bolsonaro, que eu repito, só a Auriverde atendeu. Porque é risco. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais,
eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.